Meditação para o canal PCA, Pensar nas Coisas do Alto. Graça e obras. Esse é o tema da meditação bíblica e hoje aqui do canal. Eu vou ler um texto aqui que está lá de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31, diz assim a palavra de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É o aspecto da santificação que eu queria dar ênfase aqui. A nossa salvação é unicamente pela graça. Eu acho que o Espírito de Deus já nos convenceu disso. Se ainda não te convenceu, a palavra de Deus está de Gênesis a Apocalipse falando sobre isso. Que a salvação sempre foi um ato unilateral de Deus, sempre foi por graça, nunca por mérito. Ninguém nunca mereceu a salvação. Sempre foi um ato monergístico, né? Um ato de Deus sobre o homem, em busca do homem. Paulo fala isso em Efésios e tantos outros textos que falam isso. E esse texto também fala. E o problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos salvos pela graça, mas que a partir da salvação pela graça, a santificação é só obra nossa, só depende de nós, é mérito nosso, é obra nossa, então nós começamos a nos gloriar de estarmos mais avançados na santificação, de fazermos isso, fazermos aquilo, e a glória então vem toda para o homem. E no final a glorificação é a graça de Deus, mas nós mesclamos graça, obra e graça. Não existe isso. Todo o processo de salvação de Deus é unicamente pela graça. Quando Deus nos chama, nos salva, é pela graça. Quando Deus nos santifica, é pela graça. E quando seremos glorificados, é pela graça. É certo que nós respondemos à graça de Deus no processo de santificação. De justificação, não. Deus faz isso milagrosamente ali num ato, num piscar de olhos. E depois de justificados, nós entramos no processo de santificação, que é o desenvolvimento da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento. E isso é graça de Deus. Nós não temos em nós. A W. Pink diz que o maior problema dos cristãos é olhar para eles mesmos, procurarem mérito neles mesmos, condições neles mesmos, o que eles só poderão encontrar em Cristo. Grandes homens de Deus já falaram isso para nós, o que a Bíblia já nos ensina desde sempre. Então a santificação é desenvolvermos a salvação com temor e tremor, sabendo que é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, a santificação envolve a nossa resposta à graça de Deus. Mas a nossa resposta à graça de Deus também é uma graça de Deus de nos levar a responder à graça dele. Parece confuso e contraditório, mas não é. Nós só podemos responder à graça de Deus no processo de santificação, de luta contra o pecado, de obediência, se for pela graça de Deus. Não há mérito, não há condições em nós mesmos. A Bíblia é clara com relação a isso. Paulo diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou quem? Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo está dependendo dessa nossa união com Ele e do operar gracioso e unilateral dele em nós, do poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a responder a essa graça. Então, todo o mérito é de Deus, toda a glória para Ele, por isso que diz aqui o que Paulo também fala em Efésios 2:8, para que, se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Não por ter sido salvo, não por estar sendo santificado e não pela redenção e glorificação final. Ninguém pode se gloriar, nada disso. Devemos nos gloriar unicamente na obra da cruz, na graça de Deus e no operar santificador de Cristo em nós. Glórias somente a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a responder a essa graça e que sejamos todos caminhando progressivamente nesse caminho do desenvolvimento da salvação em busca da santificação, cada dia mais sendo transformados à semelhança de Cristo Jesus, unicamente pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Se Deus te falou com essa mensagem, se você foi edificado, compartilhe ela e continue nos acompanhando nas redes sociais do PCA Pensar nas Coisas do Alto. Que Deus te abençoe.